Fala galera, antes de começar o episódio de hoje, é hora de falar dos nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina e que estão na temporada 2024 com a gente. Você sabia que o Grand Marquise agora é patrocinador dos nordestinos pelo mundo? E aqui você tem as melhores possibilidades de hospedagem de Fortaleza para você e para sua família. Aqui no piso M do Grand Marquise você encontra o Mangostim, o primeiro restaurante de comida asiática do Ceará. O Mangostim abre para o jantar de segunda a sábado e toda sexta-feira tem um festival de sushi maravilhoso. E é aberto ao público, viu? E é claro que eu estou no rooftop mais incrível de Fortaleza, o rooftop do Grand Marquise. Ele foi todo reformado e recentemente inaugurado. E esse rooftop maravilhoso do Grand Marquise abre ao público todo dia às 17 horas e só entre nós aqui tem um happy hour com pôr do sol que só você vindo para entender. De quinta a sábado, das 17h30 às 19h30, tem DJ e menu promocional. Faz a sua reserva, vem para cá porque isso aqui é lindo demais, por favor. E o maior shopping de Fortaleza, o Iguatemi Bosque, com mais de 450 lojas, é patrocinador dos nordestinos pelo mundo. E não é só isso, o Iguatemi Hall também é parceiro do nosso podcast. E eu, como embaixador, tenho um compromisso de trazer entretenimento para vocês. E esse é só o começo da minha relação com esse mundo gigantesco do Iguatemi e do Iguatemi Hall. É o que eu posso contar agora, mas em breve tem mais novidade. Mas por hora é isso. Obrigado por patrocinar e cuidar da gente, Iguatemi. Tamo junto. O Mercadinho São Luís é aquele mercadinho que todo mundo que mora em Fortaleza conhece. É o mercadinho que você encontra produtos que não tem em nenhum outro lugar. E o maior diferencial do Mercadinho São Luís é realmente a curadoria de produtos que você encontra. E é muito importante deixar claro que o Mercadinho São Luís está mais um ano com os nordestinos pelo mundo e eu não poderia ser mais grato do que ter uma empresa como essa patrocinando o meu podcast e a nossa missão. Inclusive, já estou aqui comprando os produtos para os nossos entrevistados. Mercadinho, tamo junto, viu? Que tal ampliar suas oportunidades de trabalho e chegar ainda mais longe? Com uma pós-graduação de qualidade e sem custos na matrícula, isso é totalmente possível. A pós-graduação Unifor está com cursos abertos e inéditos nas áreas de saúde, direito, tecnologia e gestão. E eu vou dizer de novo, com matrícula zero. Aproveita essa oportunidade única de aprofundar os seus conhecimentos e ampliar sua carreira. E direto aqui do campus mais bonito do Brasil, Pós-Unifor, muito obrigado por apoiar a cultura nordestina. A Sicredi Ceará é uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Inclusive, eu sou associado da Sicredi Ceará. O que eu vou pedir para você é o seguinte, você já vai apontar para o QR Code que está aqui, vai virar associado, vai ver quais são as possibilidades de cartão que você tem e quais vantagens você pode ter aqui na Sicredi Ceará. Porque aqui na Sicredi todo mundo vai cuidar muito bem de você, como cuida de mim. E quem também está patrocinando o podcast Os Nordestinos pelo Mundo é a BrisaNet. A BrisaNet é uma empresa genuinamente nordestina e apoia a cultura do Nordeste. Então, se eu fosse você, eu cuidava de contratar logo a BrisaNet para você ter a internet que você merece. BrisaNet, muito obrigado por confiar nos nordestinos pelo mundo e vamos nessa. Bora Mercado. O Bora Mercado é uma praça de alimentação e de entretenimento que você jamais viu, aliando uma tecnologia inovadora no atendimento, um ambiente super aconchegante e um mix gastronômico. Eu sou suspeito para falar porque eu tô lá praticamente toda semana. Eu amo aquele lugar, é um lugar super aconchegante para a família, para os amigos, para trocar uma ideia, tem show, tem música, tem entretenimento. Então é o seguinte, já entra no Instagram da galera, visita aqui o QR Code e visite o Bora Mercado. E você sabe quem está patrocinando os nordestinos pelo mundo? A Coricia tem mais de 30 anos no mercado, vende por ano mais de 24 mil bolsas, isso sem contar sapatos e acessórios, e está presente nas principais cidades do Nordeste e está em expansão. Então você tem dois caminhos, vir até a loja da Coricia ou se tornar um franqueado da Coricia entrando no site sejacoricia.com.br. Tamo junto, Coricia! A Acal Home Center agora é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo. A Acal completa 70 anos de existência no mercado e acaba de inaugurar a sua primeira loja no formato franquia em Sobral. Então já fica ligado para conteúdos especiais, promoções exclusivas que eu vou apresentar para vocês ao longo dos programas. É hora de você tornar a sua casa ainda mais especial com quem entende do assunto, que é a Acal Home Center. E é isso, meus amigos, estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Para quem não sabe, direto de Fortaleza, a nossa casa, a base dos Nordestinos pelo Mundo é em Fortal City, Ceará.
Beleza? E daqui para os 9 Nordestes, daqui para o mundão inteiro, como eu sempre digo, tem gente no Japão que segue a gente, tem gente na Coreia que segue a gente, na Austrália, Tailândia, no mundo todo, Islândia, está espalhado pelo mundo todo. E eu fico muito feliz de saber que a gente leva para vocês o sotaque, que a gente leva para vocês a casa de vocês, porque muitas vezes as pessoas saem para trabalhar, para conquistar a vida de alguma forma, e a gente consegue ser esse abraço para quem está distante de casa. Então, um beijo para todo mundo, pelo mundo inteiro. E aos patrocinadores que vocês viram no bloco de abertura, sem vocês nós não somos nada. É um orgulho muito grande poder conectar os nordestinos pelo mundo, a minha imagem, a missão desse projeto, a marca de vocês, que é incrível. Tá bom? Agora eu quero deixar de conversa, porque hoje aqui eu estou com uma pessoa muito legal, que já foi pedida nas caixinhas de pergunta. Acho que eu já entrevistei muita gente da literatura, do cordel, e vai ser mais uma pessoa incrível aqui para a gente contar a história, eternizar para vocês, que é a Julie Oliveira. E aí, Julie? Que bom que você veio. A gente tentou fazer antes, mas ela estava indo para Amsterdã para fazer umas turnês internacionais, dar umas palestras, enfim. Hoje deu certo, né? Ai, que bom, que alegria, um prazer muito obrigado grande. por você estar aqui. Eu sempre começo alguns dos meus episódios entrando no perfil, certo? De Instagram, eu adoro fazer isso. Eita. Porque eu gosto de ler a bio da pessoa, e se através da bio da pessoa eu consigo entender quem é a pessoa. Isso aqui não é uma aula de marketing não, tá? Só ver. Vamos lá. Julie Oliveira. Cordelista, confere, palestrante, editora e o que mais a vida me permitir. Fundou @Teu Cordel, @Cordel de Mulher. Então, vocês já podem seguir esses dois perfis também. Mestranda em Artes da Cena e Mediação Cultural. Muito bem. É um bocado de coisa que você faz, né? Fez, executou, criou, né? Temos 34 pessoas em comum. Quem serão essas pessoas? Quem serão? Curioso. Temos 34 pessoas em comum aqui. Braulio Bessa, Mil Bandeira, maravilhosa. Ela também escreve, autora, né? A Mil. Também vou trazer. Eu ia trazer você no especial literatura, tu sabia? Foi. Só que o especial. Eu ainda tenho. Gente, tem tanta gente que eu tenho que trazer. Você viu a biblioteca ali, né? Linda. Tá um negócio linda. que a gente está tentando fazer o especial literatura e está demorando para ter o apoio que a gente quer, porque tem que ter o apoio, né? Sim. Precisa de apoio para claro, fazer o negócio claro. acontecer. Eu estou começando a trazer. Eu falei, quer saber? Tem que trazer logo, não vou ficar esperando, não. Quando sair o especial literatura, eu trago outras pessoas. Mas eu quero saber de você, Julie, o seguinte. Como que você se apresenta? Eu apresentei você através da sua bio de Instagram. Mas quem é a Julie? Quem é você? Posso me apresentar em versos? Pode, ora. Pra Cordelista. a gente abrir já esse começa logo do jeito. Com poesia. A rocha. Eu acho que o cordel, ele é a minha linguagem, né? Então, nada melhor do que usar a minha linguagem para a gente abrir esse momento. Então, eu digo assim, o meu nome é Julie Oliveira. Eu sou poeta e cordelista. Eu nasci pelas mãos da avó, Dona Maria Batista. E desde que aqui pisei, eu me vejo como artista. Eu sou filha de Assunção, uma mulher doce, paciente, neta de Alice também, e eu honro cada semente, porque eu carrego comigo a força da minha gente. Mas eu nasci bem aperreada. Aqui no Ceará, todo mundo sabe que é aperreado, né? Claro. Mas eu não cogitei chorar. Eu sentia o que a vida tinha para me reservar. Esse misto de emoções que eu pude experimentar. E o aperreio primeiro me veio logo ao nascer. Eu não chorei, a minha avó, a parteira, ao perceber, não entendia o motivo e se punha a me bater. Que ela não sabia é que eu já vi a vida. Eu lá queria chorar, Léo. Eu queria enfrentar a lida. Eu quis pisar nesse mundo com a minha cabeça erguida. E eu escrevo para inspirar, para exaltar a mulher, para lembrar que nós podemos ser quem a gente quiser, que a nossa força é imensa para o que der e vier. E eu acredito nas palavras, no poder da união, eu carrego em minha beleza e a força do sertão. Eu sou uma mulher que escreve, que com a caneta se atreve a fazer uma revolução.
Lindo demais, tá doido. Aí, ó, palmas. Que massa, que massa. Quando você fala na tua poesia, no teu cordel, como é que eu chamo de cordel? Poesia? Pode ser cordel ou poesia. Todo cordel é poesia, mas nem tá. toda poesia é cordel. Porque tem o jeito certinho, Porque né? existe uma forma específica de fazer cordel. Então, nem toda poesia é cordel, mas todo cordel é poesia. É engraçado. Quando o Zé do Cordel veio, né? Eu desafiei ele, eu falei, você vai ter que me ensinar a fazer um cordel. Como é que é? Me explica. Ele explicou a métrica, né? Rima, Como é que, a métrica, tal, né? tal. E eu fiz um lá, tá lá. Ai, que Zé, legal. bota aqui no card, vai ver. Eu fiz Olha só. Eu acho muito, muito lindo como o cordel ele é tão acessível. Eu lembro até quando o Braulio veio aqui, você tem história com o Braulio também, Sim. a gente vai contar mais pra frente, o quanto é lindo e o quanto é acessível. Não é complexo, ele é extremamente perfeito do jeito que ele é. As combinações, a ligação das frases são perfeitas, é gostoso de ouvir, você entende perfeitamente o que está acontecendo, não precisa ser um pós, sei lá o quê, você não precisa ter milhões de estudos para entender uma mensagem limpa e clara, né? Ele até fala do Patativa, né? E é por isso que também uma literatura, Léo, até desculpa te Pode cortando, falar. porque é uma literatura que durante muito tempo foi marginalizada, né? Inclusive, nem era considerada literatura, né? Por acadêmicos, né? Por esses Por esses especialistas. especialistas. E hoje, né? Desde 2018, é considerado patrimônio imaterial cultural do Brasil pelo INFAM, né? Hoje o cordel está num outro lugar, que é um reconhecimento merecido. Tardio, mas merecido, porque uma literatura que já tem mais de 2 séculos no Brasil, já estava na hora, né, de ter E me esse reconhecimento. desculpe, é uma literatura tão gostosa de ler que você não precisa, como eu disse, você não precisa ser extremamente graduado nas convenções aí da educação para entender uma mensagem. Sim. E eu acho isso muito lindo, porque não deixa de ser complexo o sentimento, mas ele é passado de uma forma clara. Que chega, né? Que alcança qualquer pessoa. Sim. Eu acho o cordel uma coisa muito, muito incrível. Mas vamos pro início da história? Se agarra no coração da gente. Vamos pro início da história. Você é de Fortal mesmo? Eu sou de Maracanaú, região metropolitana. Né? Nasci em Maracanaú, mas passei boa parte da infância no interior do estado, até os 5 anos. Qual interior? Eu morei em Viçosa do Ceará, região de Serras. Então, meu coração é muito da Serra, né? Embora eu tenha nascido em Maracanaú, mas tem uma história muito forte com Maracanaú, uma história, inclusive, política, no sentido de sempre ter sido uma menina atrevida, né? Que lutei pelos meus direitos, participei de projetos como o Prefeito Mirim, que era um projeto que tinha na minha época de juventude. Fui aquela garota do Grêmio, sabe? Sim. Aquela pessoa de frente, de me posicionar, né? Nunca fui essa pessoa de em cima do muro. De se esconder. Sempre onde eu ando, todos os ambientes que eu estou, todo mundo sabe qual é a minha posição e isso me deixa muito feliz. Quando você é uma líder, né? Quando você se posiciona, tem ônus e bônus, né? Sim. O ônus é a dificuldade de às vezes, ser atacada, ser agredido, sim. Mas também tem o bônus de todo mundo saber quem tu é, né? Você não precisa estar mascarando nada. Não fica aquele cansaço da hipervigilância, né? De ter que estar num lugar fingindo isso, aquilo, outro. Não, assim, a minha posição é muito clara, a pessoa né? é essa aqui essa e tal, pessoa, né? Então, isso me deixa muito feliz. Você consegue resgatar, Julie, na memória, quando foi o primeiro momento que você se apegou à literatura? Qual foi o primeiro livro que você leu? Eu lembro o primeiro livro que me impactou. Depois que você responder a sua, eu falo qual é o meu. Mas qual foi o primeiro livro que impactou você? Ou qual foi o primeiro cordel, o primeiro escritor, escritora, que você... que negócio legal. Porque hoje você, além de ser editora, você é uma escritora, uma cordelista, você trabalha com isso, né? Qual foi o primeiro momento? Sim. Você lembra? Sim. Eu gosto sempre de lembrar que a primeira imagem que vem na minha mente, desde que eu abri os olhos no mundo, inclusive essa é uma pergunta que eu faço muito às pessoas, quando eu tenho assim, né? Ou numa mesa de bar, ou quando eu tenho uma certa intimidade, eu falo assim, qual a primeira coisa? Sabe aquela coisa de pesquisador? Qual a primeira coisa que você se lembra desde que você abriu os olhos no mundo? Caraca. Depois você me responde, quero saber. Caraca, que pergunta difícil. E a primeira coisa que eu vi desde que eu abri os meus olhos no mundo foram livros. Eu sou uma menina de periferia, de uma família super simples, super humilde. E
que teve a vida transformada pelos livros, né? Então, muito legal você fazer essa pergunta, porque o livro mudou tudo na minha história e na história da minha família, né? E a primeira imagem que eu tenho na minha mente são livros. E esses livros, eles eram dispostos, né, na casa do meu pai, numa estante de alvenaria que meu pai construiu de tijolos, porque era inimaginável para a nossa realidade ter móveis, né? E meu pai construiu essa estante. Eram livros usados, porque também não fazia parte da nossa realidade poder comprar um livro novo, né? E aí, essa é a primeira imagem que me vem. A primeira obra que me vem, ela não é nenhum romance, nem nada. São gibis, né, do Maurício de Souza, que eu fui alfabetizada com gibis. Eu fui alfabetizada em casa, pelos meus pais. A minha cartilhazinha de ABC é o novo, hein? Pode crer. Foi toda desenhada pelo meu pai, né? Eu guardo isso como um tesouro, porque para mim, de fato, meu pai desenhou essa cartilha. A de avião, B de bola. Então, a primeira memória que me vem muito forte são dos gibis. Depois, a outra memória forte para mim que vem de contato com a literatura, com o fantasioso, são músicas, né? Que eu hoje, como especialista em literatura brasileira e língua portuguesa, né? Eu entendo isso como textos também, né? Como imaginários ali que são colocados em outros gêneros. Porque meu pai cantava para mim toda noite, antes de dormir. Raul Seixas. Então, assim, as minhas memórias estão muito nesse lugar do gibi, da música. E depois, eu lembro que eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Muito inventiva, atrevida, assim. Dei muito trabalho para os meus pais, assim, até os 5 anos de idade, porque era um pouco fora da curva, né? Do que se esperava de uma criança naquela época. É sempre uma expectativa, né? Muito, muito grande, né? Que se espera das crianças. A nossa educação, ela é muito, às vezes, até castradora, né? Totalmente. Mas a minha família até que não foi, assim, minha família foi um porto seguro sempre, né? É um porto seguro muito grande para mim, assim, as minhas primeiras referências. E eu lembro que eu ficava pendurada nessa estante de alvenaria, né? Lá tentando, sempre fui pequenininha assim, tentando alcançar os livros, e meu pai falava: "Esses livros são de adulto, não são de criança. Eu vou comprar uns livros de criança para você." E aí começou a comprar esses gibis. Mas eu ficava insistindo, porque não podia. Eu queria o livro dos adultos. Os livros estavam ali. E aí um dia meu pai, a gente já tinha voltado, saído do interior, né, lá de Viçosa, já tinha voltado para Maracanaú, né? E eu lembro que a gente viajava às vezes para minha avó, que era lá em Viçosa. Eu falei: "Pai, me dá um livro daqueles de adulto para eu levar?" Eu já tenho 8 anos. Já sou quase uma adulta. E aí ele me deu o quê? Um Dom Casmurro. Caramba. Que é um absurdo, né, para uma criança de 8 anos. Mas eu queria tanto, né, que eu fui. Eu não queria nem dormir nessa viagem, porque era assim, querendo ler, não entendendo nada como a gente compreende hoje, como adulto. Mas assim, para mim foi uma emoção tão grande. É como se você tivesse mudado de fase. Isso, tipo, agora eu posso ter acesso a isso. E eu lembro que eu lia com um dicionário do lado, né? Porque Machado de Assis, socorro, né? Exigia um repertório que eu não tinha como criança. Mas aquela atitude do meu pai de dizer: "Eu confio, você está pronta para ler esse livro, você está pronta para ler essa história", né? Legal. E, então, assim, são essas as memórias que me vêm primeiro, né? E de ver o meu pai sempre escrevendo, lendo cordéis para mim, né? Cordéis mais clássicos, né? A história do Pavão Misterioso, a chegada de Lampião no Inferno. Então, foram histórias que fizeram parte ali do meu imaginário, né? Foi muito marcante para mim isso. Conviver com pais leitores mudou tudo. Mudou tudo pra mim, mudou tudo. É engraçado, eu tô até agora na cabeça pensando qual foi a primeira lembrança da minha vida. Isso é muito difícil. Mas eu acho, porque assim, eu tive momentos na minha vida onde em um primeiro momento eu fui, uma grande referência era meu pai. A minha época bem mais novo, assim, eu lembro muito de uma referência paterna. E eu lembro muito de Fórmula 1, carrinho. Eu lembro muito dessa coisa de carrinho, sabe? Eu lembro disso, de eu ter coisas de carro e ligar a TV para ver o Senna correr. E 87, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, uma coisa assim. E aí, um segundo momento já é minha mãe. Um segundo momento já é a minha ligação muito forte com a minha mãe, protetora, e tá ali junto, né? Colado. Mas o primeiro momento talvez seja meu pai. É doido, né? E agora que a mamãe se mudou, né? Tem 2 anos, eu já estou próximo dele de novo. Então teve assim, pai, mãe e agora pai de novo, entendeu? É bem curioso, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta. Ela é muito difícil. Ela é muito difícil essa pergunta. Vou começar a enfiar essa pergunta para a galera aqui dentro. Qual a primeira lembrança da sua vida?
Cara, isso é difícil. É um exercício, né? Mas em relação ao livro, pra gente fazer uma troca, eu lembro o primeiro livro que me impactou. Eu sei que eu tive coisas de colégio, Sim. mas eu não vou botar como quem conta, porque eu nunca li querendo, quando eu era mais novo. Eu lia forçado. Sim. A minha parada era música. Sim. Música. Aí eu gostava de ler em encarte de CD. Pois é. Eu devorava. Era minha literatura. Ninguém te disse que isso também era literatura, É, né? a poesia... Fica parecendo que é outra coisa, parece que é outra mas coisa. não é, Mas né? é a poesia dos músicos, Sim, né? poesia Dos compositores, musicada, né? total. E eu devorava. Mas eu lembro que quando chegou na minha mão o Diário de Anne Frank, Ai, tudo mudou. nossa. Que eu amava história, inclusive vou deixar aqui no card a entrevista que eu fiz com o Paulo Carvalho, meu professor de história. Tive o prazer de fazer. Pra cá, né, direção? Obrigado, meu diretor. Pra cá, ó, pra cá. Card é aqui, ó. Clica aqui. Sempre do lado esquerdo? Aqui, o card. Eu tive o prazer de entrevistar uma das pessoas mais importantes da minha vida na escola, que foi o Paulo Carvalho, depois siga. Venceu já na vida, cara. Vence, não. E ele era um professor. Ele hoje tem o Guru dos Bons Conselhos. Segue esse perfil? Guru dos Ele é bons- ator. Que Ele é ator, incrível. né? Ele era o nosso professor ator. E ele Isso fazia onde? novela. Que escola? No Rio, lá no Rio. Ah. Aí ele tinha às vezes que sair da aula para ir fazer novela. E ele criou agora um personagem chamado Guru dos Bons Conselhos. Só que é o oposto, né? Um guru mal-humorado pra caralho. Então, tipo, guru, que se eu faço sei lá o que sei lá o quê? Foda-se, tá? Um guru bolado, Guru entendeu? assim mesmo. Um guru bolado. Mas, tipo, aí eu entrevistei ele. Mas eu lembro que o meu interesse por Segunda Guerra Mundial, o meu interesse por ver os personagens que nasciam da guerra, né? Aquelas pessoas incríveis que saíam da guerra, que tipo, tinham que Sim. aparecer com heroísmo para resolver uma situação dramática, né? E Anne Frank, para mim, foi a minha primeira heroína. Que eu vi aquela menina de 12, 13 anos, sei lá quantos anos ela tinha na época, acho que 11, 12, Sim. escrevendo um diário completamente detalhado. Hoje está frio, a madeira está úmida, os soldados estão do lado de fora. Eu tinha, não sei quantos anos eu li, acho que eu tinha 14. Me impactou, abriu o meu olhar para biografias. Eu amo biografia, Sim. ler biografia. Então, meu primeiro livro que me impactou é da Anne Frank. Sim, sim. Eu já na juventude, eu me apaixonei muito por Clarice, né, também, assim, Clarice, eu lembro quando li uma aprendizagem, né, o livro dos prazeres, foi algo também, assim, que me atravessou de uma forma que eu queria ler e reler o livro, né, era um momento em que eu parecia que eu estava vivendo um pouco daquilo que aquela personagem vivia, né, vivendo aquela história do personagem, então tem sempre alguns livros que atravessam a gente de uma forma, né, muito particular. Esse que você falou da Anne Frank é um clássico Tu já mundial, nossa, sim. E tive agora Tu lá foi? na casa, né? Fui na casa. Que sinistro, Foi né? muito forte pra mim, Eu assim. fiquei Sou pesado muito também. sensível, assim. E eu achei, sério, que eu ia desmaiar, assim. Porque me deu uma... Porque era literalmente onde Quando eles ficaram, né? começou a subir, né, pra parte onde eles ficavam, né, lá. E é literalmente o escondidinhos, lugar. Né, quando sai do armazém, é a casa mesmo. Eu senti uma energia muito forte, assim, eu olhei pro Patrick, o Patrick falou, você vai desmaiar, eu tô sentindo uma coisa muito forte, assim, uma energia muito pesada mesmo, assim, E né? pensar que foram anos ali. Mais de 2 anos ali, né? Daquele jeito, Mais de 2 né? anos naquela situação, com racionamento de comida, com a angústia, a aflição, de o tempo inteiro os soldados entrarem, descobrirem que estão ali, né? E a importância dos Países Baixos ali não ter desfeito aquele lugar. Porque é só através da história que a gente não repete, né? É um trabalho de memória É mesmo. importante o desconforto. Quando você entra naquele lugar e você sente o desconforto, porque isso não se repita. Né? Que a gente tente ao máximo evitar a repetição dos erros, né? Sim, sim, total, Loucura. total. Mas, ó, você costuma falar que você brinca com as palavras, né? Sim. Mas você já está há 11 anos nisso, né? 20. Não, peraí. Desde os aos 11. 11 anos, desculpa, desde os 11 anos, É. você já publicou com 11 anos? Isso. Com 15 anos, Foi aos a- 15 já tinha livros publicados por editoras grandes? Sim. Quantas publicações? Eu quero saber quantas publicações você tem. Cordéis, eu perdi 100. um pouquinho a conta, mas ao todo, assim, são 15 obras, né? Entre livros e cordéis, assim, mais notáveis, né? Mas já tenho, assim, mais de uma dezena de cordéis. Mas, assim, livros em geral são 15 obras e vários cordéis no formato mais convencional. Embora o gênero seja sempre cordel, né? Esteja num formato mais ilustrado ou mais de livro, mas o gênero até então sempre cordel. Embora eu engavete outras coisas em prosa, uma hora isso deve sair aí. Você se sente realizada? Muito. Você pensa assim, eu estou fazendo exatamente o que eu queria fazer da vida?
Total, assim. Inclusive, eu fiz um curso de escrita uma vez, né, de escrita criativa, porque eu sempre tô nesse lugar, né, quando eu digo que o que mais a vida me permitia, porque eu tô sempre nesse lugar de buscar aprender, de me permitir outras coisas. Já gravei série né, de TV, já fiz, assinei coleção de roupa, né, tô até vestida aqui com uma roupa, né, com os meus poemas. Então, assim, acredito que a poesia ela precisa estar em todos os espaços, nos muros, nas camisas, né? Enfim, precisa estar acessível a todas as pessoas. E por isso eu sou tão apaixonada pelo cordel. Mas eu fiz uma vez um curso de escrita e a gente tinha que escrever uma carta para a nossa criança. Né? E aí eu fiz essa conversa nessa carta com essa Julinha lá, que minha família me chama assim, Julinha, né? Com essa Julinha que se pendurava na estante do pai, né? Para pegar os livros. E nessa conversa, né? Fazendo esse exercício ali de escrita livre, né? De escrita espontânea, tem um momento da carta que eu falo assim: nós agora também somos um nome na lombada dos livros. Caramba. Então, quando eu escrevo isso, eu respondo isso que você está me falando. Eu me sinto muito realizada. Assim, eu sinto que eu cheguei muito mais longe do que eu achava, do que a minha condição social apresentava para mim. Porque eu nunca me conformei com aquela situação imposta. Eu nunca sonhei só o que disseram para eu sonhar. A coisa que eu mais ouvia era: essa menina sonha. Nossa, como essa menina sonha. Só que também não fiquei só sonhando, né? Sempre fui uma pessoa muito sonhadora e muito prática, assim, quero isso, como eu faço para isso acontecer? Então, com 11 anos, eu já tive a chance de publicar um primeiro cordel, isso era 2003. Mas antes disso, eu já tinha vencido concurso de poesia no meu bairro, né? Já inventava minhas histórias, já estava me movimentando no mundo, né? Até que com 15 anos, uma editora já mais tradicional me convidou para fazer um trabalho. E, surpreendentemente, esse trabalho foi comprado pelo governo do estado aqui do Ceará e foi distribuído para todas as cidades do estado do Ceará. Caramba, que massa. Foi, assim, uma virada, né? Nessa época, com 15 anos, eu era um pouquinho adiantada na escola, assim. Fui um pouquinho precoce na vida, né? Com 15 anos... não foi muito meu caso, não. Meu caso não foi... Eu, com 15 anos, eu já fazia o 3º ano do ensino médio. Caraca! Era. E aí... Foi complicadíssimo terminar o 3º ano, porque foi um momento que esse livro estava sendo vendido e eu precisava viajar para falar sobre esse livro. Na época eu fazia umas contações de histórias, era um livro infantil. E eu lembro que meu pai precisou me emancipar, né? Eu até guardo essa certidão de nascimento. Porque como eu precisava viajar com a editora, toda vez que eu ia viajar, a editora tinha que pegar uma papelada com meu pai para poder eu viajar com eles. E aí uma pessoa da editora falou: você sabia que existe um recurso chamado emancipação? O pessoal faz muito com os filhos dos políticos, né, para eles. Mas, assim, eu acho que era o caso de você pensar de fazer para a Julie. E eu lembro muito, assim, como é importante esse apoio, né, de quem está caminhando com a gente. Eu lembro muito de meu pai falar assim: a Julie já nasceu emancipada, eu vou só oficializar. É só assinar o contrato. Vou só oficializar. Entendi. E aí eu comecei a viajar, né, com esse livro por todo o estado, conheço muitas cidades do estado do Ceará por conta desse livro. E depois, esse livro começou a ser vendido para os estados do Nordeste. Então, teve um período que eu estava quase morando em Pernambuco também, fazendo muitos trabalhos lá. Né? Tinha vezes que estava colocando um gelinho assim na mão, de tanto livro que eu autografava para as crianças. Né? Caraca, gelo na mão. E foi assim, um caminho que se abriu. E eu nunca mais parei, né? Então, fui ampliando, 15, né? Fui ampliando. Já são mais de 15 obras. Sem falar como editora, né? Como editora, eu já publiquei mais de 100 autores. Já assessorei mais de 100 autores. Deixa eu tirar uma dúvida sobre isso. Eu tô pulando um pouco na pauta, mas já que apareceu a editora agora, tranquilo. Eu quero... A gente volta. Como editora, vamos lá. Você é editora de um best-seller. Do Braulio Bessa. Que tá sim, aqui. Que sim. É o Poesia deles... com Rapadura. Pode pegar pra mim, Washington, por favor? Poesia com Rapadura aí. Ele tá tendo cuidado pra não derrubar. Porque aquela biblioteca é valiosa, viu? Porque, na verdade, não tem uma lateral aqui, ó. Poesia com Rapadura. Eu vou mandar pro Braulio assinar pro meu pai também. Meu pai tava querendo muito os livros do Braulio. Ó, Poesia com Rapadura. Querido Léo, beijo na alma, um cheiro na alma. Tá aqui. Primeira edição, Fortaleza 2017. Sene Editora.
Teu nome tá aqui? Tá, lá na ficha catalográfica ali, onde tem editores. Respeite. Editores. Júlia Oliveira, Edmilson Alves Júnior, Igor Alves e Irenice Martins. Isso. Respeite. Fotografia do Igor Barbosa. Acho que isso aqui também é do Igor. Muito legal esse ensaio com o Igor, foi bem bacana. Acho que isso aqui também deve ser do Igor. Se não me engano. Mas, enfim, vamos tirar a dúvida sobre isso. Você é editora de um best-seller. Sim. Editora de um best-seller. Isso deve ser também uma coisa muito bacana, porque a parte da editora, a editora está em você aprovar o livro, falar vamos lançar este livro. Qual o papel da editora com um escritor? Sim. Esse trabalho de editora, né, de publisher, ele é um trabalho de coordenação de toda uma equipe, né? Sim. Mas que demanda também um conhecimento técnico sobre todo o processo de fazer a obra, para poder guiar os profissionais pelo melhor caminho. E, no meu caso, como eu tenho uma estrada, né, de leitura e de conhecimento, né, literário, também de análise desses materiais. Geralmente, os editores eles têm uma equipe, né, que a gente chama de conselho editorial. Esse conselho editorial é uma equipe variada, né, uma equipe bem diversa, que vai analisar junto com você. Ó, li essa obra, estou achando ela interessante aqui para a nossa empresa, queria que vocês lessem. E aí são pessoas variadas do mercado, né, de diferentes frentes, um que tem um olhar mais comercial, outro que tem um olhar mais focado naquele gênero. E a gente trabalha em equipe, mas o editor ele tem que estar por dentro de todos esses processos. Ele tem que ser o maestro ali Então, no caso, você trabalha para a Sene Editora? Não, na época que a gente fez esse livro do Braulio, a Ganesha Edições, que é a minha empresa, né, ela trabalhava com assessorias. Ah. Eu começo no mercado com outra empresa, que chamava Conhecimento Editora. E a Conhecimento Editora foi a minha primeira casa editorial, né? Entendi. Era uma editora de Brasília, que veio aqui para o Ceará, que inclusive foi fundada no ano que eu nasci, né? 92. Uhum. E na Conhecimento eu entro como estagiária. É uma história de palestra mesmo, de case, né? Eu entro como estagiária e com um ano que eu tô como estagiária com esses caras, isso aos 16 anos, no meu primeiro ano de faculdade, eu sou chamada para ser sócia. Né? E aí eu fico nessa empresa até 2014. Entendi. Então, eu passei uma jornada com esse pessoal da Conhecimento. Quando eu saio da Conhecimento, eu monto minha própria empresa, que é a Ganesha Edições. A Ganesha Edições, ela ficou primeiro como assessorias. A gente fazia assessorias para editoras que ou estavam começando ou queriam trabalhar com projetos especiais. Eu usava essa expertise, né, para atender o mercado. E aí a Sene, que era uma editora que eu vi nascer, uma editora que era bem pequena na época, né, que entrou basicamente no mercado com essa obra do Braulio Bessa, assim, de ter se destacado, porque não tinha quase nada publicado na época. Eu fiz uma assessoria para eles. Quando o Braulio me procura e fala, Júlia, eu tô com o meu livro, assim, eu termino as palestras, as pessoas querem levar para casa a minha poesia, além de levar no coração, querem levar um livro, eu queria que você me desse uma orientação. E aí, naquele momento, eu entendi que seria interessante a gente fazer um trabalho com a editora nordestina, já que essa bandeira do Braulio sempre foi. Esse é o primeiro, né? Mas é claro que eu falei, Braulio, agora falando como uma profissional do mercado, se você quiser, qualquer editora hoje no Brasil lhe quer. Sim. Ele já estava estouradíssimo, era Na 2016, Fátima, né? Já estava na Fátima. Então, assim, como é que você quer? Você quer ir por essa lógica aqui que eu estou pensando? Ou você quer ir logo para uma grande? Porque eu fazia esse trabalho também de agente, né, literária, que o agente literário, na época eu fazia esse trabalho, hoje não faço mais, mas na época eu fazia, que era fazer com que o autor e a editora se conectassem, né? Que é importantíssimo. Né? Pois é. E aí ele falou, não, vamos fazer isso, vamos começar com uma editora nordestina, com a editora nossa, cearense, porque aí a gente também dá uma força para... É simbólico, né? E aí eu fiz essa assessoria. Então, o selo, né, saiu por essa editora, mas todo o trabalho aí foi coordenado por mim, desde a gráfica que a gente escolheu, todos os profissionais que estão aí foram contratados, né, a partir da minha orientação, né, a negociação de contrato, tudo fui eu que fiz. Irado. Né? E aí hoje eu já tenho publicado com a minha editora, com a Ganesha mesmo, né, com o nosso selinho. Mas na época eu fazia hoje muita você assessoria. Tem a sua editora. Hoje eu tenho a minha editora. Vai que o legado sai aqui, ninguém sabe, né? Você vai saber. Vamos sim conversar. Olha, um elefantinho. Ganesha Edições. Não, mas o desenhozinho, né? do elefantezinho aí. Muito bonitinho. Inspirado. Lindo. A gente vai já saber sobre isso aqui. Como é que funciona? Por exemplo, você é editora.
Editora ganha alguma coisa em cima de venda de livro? Geralmente, Você tem porcentagem em cima de se o livro? editor for o dono, né, da empresa, se o editor for o dono da empresa, ele, Aí ele sim, vai ter, porque ele é vai dono ter da editora. esse percentual ali, né, dos lucros. As editoras, via de regra, elas trabalham, a lei de direito autoral, ela diz que é 10%, né, para o autor. Nesse contrato do Braulio, por exemplo, como eu fui agente, né, e editora, essa empresa não é minha, né, a gente teve um contrato, sim, de percentual sobre as vendas, né? A partir de cada obra vendida, existe um percentual que foi pago, porque eu fiz essa negociação com esse contrato, né? Quando eu levei para essa editora, eu falei, eu tenho o Braulio Bessa, vocês se interessam, minhas condições são essas. Tome. Nos peitos. E aí eles disseram, sim, queremos, e aí em 6 meses vendeu 30 mil exemplares, né? Em 6 Em meses. 6 meses. E qual foi o total? Hoje já são mais de 100 mil livros. Eu não perdi a conta Esse aqui é mais 100 mil. mais de 100 mil. Pra virar best-seller tem que vender quanto? Isso é uma questão, assim, no mercado, né? Tem umas... tem uma vertente que diz que tem que ser pelo menos 5 mil livros, né? 5 mil já é best-seller? Tem gente que fala que é 5 mil livros, tem gente que trabalha com essa perspectiva de acima de 20 mil livros, né? Então isso aqui com Então, certeza assim, virou best-seller rápido, esse né? aí foi 30 mil livros em 6 meses, né? Foi muito rápido. Depois ele transicionou para outra editora, E né? aí ele foi para a Sextante, que era o caminho que a gente pensava, Que né? a Quando Sextante é grande, né? A Sextante É é uma a das editora maiores, né? que editou Augusto Cury, né? Uma editora, assim, no cenário nacional, tem uma condição de distribuição diferente, né? É um outro lugar, assim. Sim. Mas isso é coisa que a gente conversa, essas minúcias de contrato, elas são muito importantes de acordo com o seu objetivo. Entendi. Porque tem autor, Léo, que às vezes eu falo assim, faça o seu livro independente. Sabe? Tu acha melhor? Em alguns casos, para alguns autores, sim. Se ele tiver condição de fazer uma distribuição legal, ele mesmo tiver uma assessoria que faça isso, às vezes é muito melhor, porque ele vai ganhar 100%, né? Não vai ganhar os 10%. Às vezes, se a pessoa for grande, ela pode lançar só, né? Ela pode lançar só se ela tiver uma equipe legal. Ou ela monta a sua própria editora ali rapidinho. Para fazer uma distribuição legal. Então, assim, depende muito do que você quer fazer com esse Tem trabalho. muita artista né? musical que faz isso. Lá Sabe? fora, principalmente, que Sim. não lança mais com gravadora, lança sozinho. Agora, assim, não quero ter essa preocupação, quero que o livro seja distribuído por uma empresa que tenha know-how, não quero ter essa dor de cabeça, não quero coordenar a equipe, não quero gerir grupo e tal, nem quero uma produtora executiva para fazer isso para mim. Mas, assim, é muito do objetivo de cada autor. Por isso que a gente na Ganesha faz esse trabalho muito individualizado, assim, de acordo mesmo com o propósito, né, de cada autor. Bem variado. Tira uma dúvida, o que tem aqui na tua frente que eu tô assim... Vamos tirar isso do caminho? Nossa conversa, que eu tô querendo ver o que é. Fala pra mim. Ó, aqui a gente tem meu livro novo, né? Que é um livro em parceria com Paula Torres, que é uma médica e cordelista muito interessante. É em parceria? É em parceria, nós Como é duas que funciona? escrevemos juntos. Cada um escreve uma parte. Bom, é bem variado, né? Esse processo de parceria. O nosso, a gente criou um roteiro, nós somos muito, assim, parecidas na forma de trabalhar, de escrita. Nós criamos um roteiro. Só contextualizando, o Pavão Misterioso é um cordel clássico, né? Dentro da literatura de cordel existem histórias clássicas, né? Também, assim como na literatura mundial. E ano passado completava 100 anos dessa história. Fazia 100 anos que um cordel chamado O Romance do Pavão Misterioso tinha sido publicado. E aí a gente conversando um dia, trocando ideias, a gente falou assim, e se a gente fizesse uma outra versão do Pavão Misterioso? Uma versão feminista? Porque a história do Pavão Misterioso, a história tradicional, ela é aquelas histórias de mocinho, né? E princesa e mocinho, né? O rapaz se apaixona por uma moça, vai até lá tentar salvá-la, né? De um pai que prende ela numa torre e tudo mais, e constrói um pavão para tentar tirá-la lá da... E essa história, né, nesses 100 anos, ela ficou tão famosa que inspirou filmes, inspirou músicas. Sim. O próprio Ednardo, né? Com a sua música do Pavão Misterioso. E aí a gente criou essa versão que a gente chamou de A Verdadeira História do Pavão Misterioso, porque essa nossa história, ela é uma história também de amor, mas de amor ao conhecimento, porque a personagem principal dessa nossa história, que é a Creuza, é um roteiro bem cinematográfico. Inclusive sendo cotada aí para virar filme? audiovisual. A gente está conversando aí com algumas pessoas. Irado. E aí a Creuza, que é a personagem principal da história, ela não está esperando ser salva. Ela realmente está presa, ela está numa condição impedida de estudar, de viver a vida, de viver a liberdade. Mas o propósito dela é estudar num outro país, que ela descobriu que existe um outro país que é possível a mulher estudar. Né? É como se fosse uma época meio medieval, assim, que a história se passa. E aí ela começa a se reunir com uma espécie de uma
Sociedade Secreta, né? Ela tem ali uma mentora na história. E ela é quem está desenhando esse pavão com essa mentora. Eles é que estão criando. Então, quando o cara chega na ideia de resgatá-la, ele percebe que não é isso que ela queria. É bem interessante, assim, Eu vou ler. o rumo da história. E é uma leitura que se você cair dentro aqui, você consegue ler. Rapidinho você se né? envolve. São 110 estrofes, eu acho, mas assim, é uma coisa bem fluida. Sim, sim. Esse trabalho, ele foi lançado na Flip, ano passado, né, na Festa Literária de Paraty. A editora é a... É a CEI, é um CEI. grupo de São Paulo. É o mesmo grupo da Scala, né, que é um grupo muito antigo no Brasil, que trabalha com didáticos também. Um dos primeiros grupos no Brasil a acessibilizar o livro, a botar livro em banca, para que as pessoas tivessem acesso Sim. e comprar o livro mais baratinho. E hoje eles fazem um trabalho incrível em escolas, né? Tem O que projetos te leva a ir para uma grandes. editora e não fazer com a sua? O contrato. Jornadas diferentes, O contrato né? e tem muitas obras. Então, tem obras que eu quero ter uma gestão total delas. Né? Não, essa daqui eu quero ter um controle total desse Autoral, trabalho. tudo. Né? Agora, mesmo essa que é para uma editora de fora, existe um tempo de contrato. Então, dá tempo a gente repensar, dá tempo de tomar de volta. Você sabe quantos sai numa primeira impressão? Geralmente, as editoras trabalham com um mínimo de 1.000, né? 1.000 De livros. 1.000 unidades, que é a tiragem comercial mínima. Aí depois Mas faz isso mais. depende muito, né? Isso depende muito da editora. Entendi. Às vezes, a editora já faz uma quantidade bem maior. Como esse livro do Braulio, eu não lembro agora, mas eu acho que o do Braulio, acho que na primeira tiragem a gente já fez uns 10.000, uma coisa assim. É tudo questão de expectativa já, né? Expectativas. Você faz um estudo de mercado, Demanda né? reprimida. Sim. você E faz vale um a pena estudo. falar das ilustrações, que é da Maria Chiló. Maria Chilo. Chilo? Chilo. Por que eu botei Chiló? Mas é porque parece Porque mesmo. é isso mesmo. É, Enfim, parece. acontece. Aí, ó. Lindo. Muito Pernambucana. lindamente- Maravilhosa. Pernambucana? Pernambucana. A gente está devendo uma turnê em Pernambuco. Marcas, nos ajudem, apoiem. A gente quer passar pelos 9 Nordestes. A gente quer rodar. Tá, esse é o primeiro. Que Sim. você vai assinar ainda. Sim. Tá? Tá aqui a caneta. Já. Mas aí... Tem segue, muita quero coisa. mais, quero Esse mais. aqui é o Pandora. O Pandora é um trabalho... Pandora. Eu sempre fui apaixonada por mitologia grega. História de E Pandora, aí, uma durante nova a pandemia, eu começo a remexer nas minhas gavetas. Eu acho E massa reencontro mitologia. esse texto, que é um texto que eu tinha escrito menina ainda, né? Acho que eu tinha uns 17 anos quando eu escrevi a primeira versão desse texto. E aí eu olhei para o texto e não me reconhecia no texto, assim. Eu estava num outro momento de estudo, num outro momento de vida, eu falei, eu vou reescrever esse texto. E aí esse texto acabou sendo assim, tendo um apelo muito forte, porque ele convida o público a discutir sobre a historiografia, como é que a historiografia, né, tem tratado a mulher. E aí eu faço uma leitura aí nessa obra, chamo o leitor para conversar, né, convoco o leitor para conversar, sobre essa lógica da Pandora, dentro da mitologia grega, que está para a mesma lógica de Eva para o cristianismo, ou seja, Caramba. a mulher como causadora de todos os males. E aí, essa minha Pandora, ela é diferente da Pandora da história tradicional da mitologia, né? Eu faço uma releitura, né, da história de Pandora. E acabou ganhando um edital aqui em Fortaleza, né, da Aldir Blanc, na época, em 2022. E por conta dessa obra ter saído nos principais jornais aqui do Ceará, eu fui convidada para a Bienal de São Paulo, né, para Pandora. falar desse trabalho da Pandora e para uma mesa. Qual foi o ano? 2022. É recente. 2022. Esse aqui é 2024. Esse é 2023, né? Final de 2023. 2023. Mas agora nós estamos trabalhando com ele esse ano. 22, Isso. 23, sendo trabalhado em 24, o que vai sair agora? Tá vindo coisa nova também? ó, Acho que esse- você nunca para, né? Você sempre tá pensando no próximo, né? Sempre. Mas é isso, é que nem um músico, tá sempre compondo a próxima música. Sempre. Né? Não tem jeito. Tem não. Vamos mais, eu quero mais, bora. Esse daqui, de 2022 ainda, a gente tem esse Que cordel ilustração poderosa, hein? lindo, é Gabi Longobardi. Porra. Filha de nordestina, mas que mora Eu não em São falei Paulo. o nome da ilustradora do Pandora. Ela também, Gabi Longobardi, coincidentemente. Ah, porque é Gabi, aqui é Gabriele. É Gabi, Gabriele Longobardi e aqui Isso. também é Gabriele Longobardi. Esse cordel é curioso, Léo, porque todos os poemas que estão aí dentro, eles fazem parte de uma coleção de roupas que eu fui convidada para assinar em 2022. Que é essa que você tá usando. Uma das peças é essa, né? Qual é a marca? Chama-se Jimmy. É uma marca de Santa Catarina, de uma cidade chamada Nova Trento. É uma marca que tem 1.500 pontos de venda pelo Brasil. É uma marca bem grande, interessante. E olha que curioso, essa marca, um estilista aqui do Ceará, foi fazer uma espécie de intercâmbio lá, né?
E esse estilista, que é o Caio Nascimento, maravilhoso, ele é de Quixeramobim, premiado e tudo mais. E o pessoal lá se apaixonou por Quixeramobim, porque nós, nordestinos, para onde nós vamos levando nossa cultura, a gente encanta mesmo. Claro. A gente faz o outro também se apaixonar um pouco, né? Só que eles se apaixonaram muito e disseram, Caio, e se a nossa nova coleção, a gente fosse homenagear Quixeramobim? Porque é uma riqueza esse lugar. E aí, é importante a gente dizer que se o Ceará fosse um corpo humano, Quixeramobim seria onde fica o coração. Por isso que é conhecido como o coração do Ceará. E aí a empresa, né, essa marca de roupas, pensou numa coleção chamada Raízes do Coração. Que massa. Nessa coleção, eles teriam subcoleções, né, que chamam coleções cápsulas. Tem uma coleção lá falando dos tons da terra, de Quixeramobim, uma coleção lá falando das pedras, e o outro ponto falando do cordel. E aí eu fui a cordelista convidada para criar esses poemas. Massa. Então, além de contar a história de Quixeramobim, eu falo sobre o sertão. E curioso, meu pé é de Quixadá, né? Vizinho a Quixeramobim, né? Que é ali também sertão central. Sim, sim. E aí, nessa coisa de criar esses poemas, eu fiquei muito feliz porque a empresa falou, Júlia, fez aquilo que todo artista sonha, né? Chegou para mim e falou, Júlia, escreve como você quiser. A gente só quer que tu conecte a tua poesia com o sertão. Que massa. E tudo que a gente quer é isso, não ser, às vezes, tão dirigido, né? Uhum. E aí eu falei, como eu quiser, como você quiser. E aí eu criei um conceito chamado Todo Sertão é Mulher, Toda Mulher é Sertão. Tá aqui, né? Que tá aí na capa desse trabalho. Que eu pensei, cara, se o sertão fosse uma pessoa, só podia ser mulher. Porque ele é forte, ele nutre, ele se reinventa, ele Cuida. se transforma, tem várias fases, né? E aí eu criei esse conceito. Então eu brinco aí com poemas onde tem a mulher ar, a mulher fogo, a mulher água, a mulher terra. E a mulher éter, né? E aqui nessa camisa, então o que era para ser 5 peças virou uma coleção com 9 peças que foram distribuídas por todo o país nessas lojas e isso foi lançado em agosto de 2022. Em outubro já não tinha mais peças nas lojas. Foi um que sucesso. Lindo, ó. Todo sertão é mulher, toda mulher é sertão. Massa demais. Mais uma parceria sua com a Gabi, né? Isso, Na ilustração. Mas tem mais coisa, cadê? Tem esse aqui quentíssimo, Adoro viu? presentes. Primeira vez que eu tô falando desse trabalho, chamado que é isso? Fogo, porque se gritar socorro, ninguém vem. Essa obra, ela reúne mais de 10 mulheres interessante cordelistas do Brasil inteiro e ela é fruto de um movimento, né, que eu fiz parte da fundação, chamado Cordel Sem Machismo. Esse Sim. movimento nasceu em É até 2020, pauta, que a né? gente já vai entrar A nela, gente vai é. falar sobre ela. Vamos logo, vamos falar sobre Vamos isso. falar agora. sobre esse movimento? Ora. Esse movimento, né, em 2020, ele surgiu a partir de uma situação, né, de violência que uma colega nossa dentro do cordel passou, uma cordelista chamada Isabel Nascimento. E ele foi, assim, um movimento de chamar não só os cordelistas, né, não só o nosso segmento, mas a sociedade como um todo para discutir o machismo. Né? O machismo dentro da literatura. A partir da situação que aconteceu com a Isabel, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa escancarar algumas coisas que acontecem nesses bastidores. E aí, nós não tínhamos a intenção de criar um movimento. Nós lançamos uma nota de repúdio, reunimos 10 mulheres de diferentes estados do Brasil e lançamos uma nota de repúdio referente ao que tinha acontecido, a uma violência, né, Sim. que a Isabel tinha sofrido. A gente fala em violência, a gente lembra muito de violência física, né? Mas existe a violência psicológica, você desacreditar do que a pessoa está falando, você minimizar ali Isso o trabalho. dentro do campo do cordel, Isso né? dentro do campo do cordel. Assim, existe um apagamento histórico da mulher também Sim. dentro do cordel, né? Isso é uma pauta, assim, do meu trabalho também, né? Existe um trabalho que eu faço muito, muito forte em torno disso. E aí criamos essa nota de repúdio através de uma hashtag chamada Cordel Sem Machismo. E essa nota circulou de uma forma muito grande no Brasil, a ponto de mais de 60 coletivos assinarem Caramba. essa nota. E nós sermos convidadas para conversar com a revista Piauí, né? Foi matéria na Piauí na época, no G1, aqui no Ceará, Rodou, né? rodou. E a gente começou a fazer um movimento junto dessa nota de repúdio de mulheres com uma plaquinha escrito Cordel Sem Machismo. Porque aí chamava as pessoas para ir para o perfil do Instagram e ler a nota de repúdio. Claro. E aí, para nossa surpresa, Monja Cohen
né, e Maria da Penha fizeram sua fotinha lá. Que massa. Cordel Sem Machismo. Então, a gente teve esse apoio de duas mulheres que são tão representativas, né, Demais, na luta Maria da pelos Penha direitos, também, né? Pelos direitos das mulheres. E aí, essa obra é um dos frutos desse movimento. Você? Aqui reúne, né, boa parte Capa das bonita. mulheres. É aquele simples, mas que... Fogo! Porque se gritar socorro, ninguém vem. É muito bom esse título. É muito bom. Ainda mais quando você está falando dessa violência psicológica, né? Em ambientes corporativos, bem masculinizados, bem machistas, né? Onde você, às vezes, pede uma ajuda, né? E é ignorado, né? E quando você grita fogo, não tem como ignorar. Todo mundo vai chamar a atenção, né? Então, o que aconteceu aqui foi uma violência psicológica com a... Qual o nome da Isabel Nascimento, que é uma das Nascimento. organizadoras da obra, Tá aqui, né? organizadores por Isabel Nascimento e Natália A Natália Silfi. Silfi é uma outra artista, também escritora, bonequeira, faz um trabalho com bonecos incrível, que é de São Paulo, né? E que esteve aliada ao movimento. Então, elas estão as duas como organizadoras desse material. As xilografuras de Nireuda. Essa é a mãe da Gabi. Ah, eu tava aqui tentando fazer a Associar. matemática aqui, o sobrenome é o mesmo, né? Isso. A mãe fez esse, aqui é a filha. A Nireuda é de Natal, né? Potiguar, mas radicada em São Paulo. E a filha é paulistana, mas está seguindo aí os passos da mãe na Caramba, xilogravura. isso aqui me lembra demais os encartes de CD. Isso aí, Renatinho, quando... A gente é dessa época também, ó. Quando você abriu o encarte de CD e lia a letrinha, quem gravou, quem sei lá o quê. Eu adoro ficar lendo isso aqui. Então todas são... Opa, tem escrito a mão também. Para aquele... Ah, essa aqui foi assinada, né? O meu tá ali guardado. O desafio aí é pegar a assinatura de todas as mulheres que compõem esse livro. Porque são Repete a mulheres. quantidade. São mais de 10 mulheres e elas são de estados diferentes do Brasil. Então. Quantos textos tem de cada uma? Que tem mais, né? Tem um texto de cada uma, mas tem uns trabalhos da Nath Siuf, né? Que é uma das organizadoras. Tome. Eu homenageei a dona Josene Lacerda, que é a nossa mestra cordelista. Mestre Josenir Lacerda, É árvore e fruto de um Nordeste encantado. Dona Josene Lacerda, nossa matriarca do cordel cearense, Cara, lá do Crato. é muito legal isso. O mote desse livro, como a gente diz, né, são Marias, né? Então nós estamos homenageando outras mulheres. Muito bonito. E incendiando essa sociedade tão misógina ainda. Você né? acha hoje, Julie, que esse movimento que você e todas essas mulheres incríveis estão fazendo, cordelistas, está surtindo efeito? Ou ainda o ambiente do cordel, como vários outros ambientes, é muito machista? Ainda hoje é muito machista? Ou tem aliados? Por exemplo, Braulio Bessa, eu tenho certeza que é um grande aliado Sim. desse movimento Cordel Sem Machismo. Mas vocês estão sentindo o poder da mudança? Vocês estão sentindo aliados nesse jogo? Ainda é muito machista ou está virando a mesa? Sim, eu acho que a gente precisa ter um olhar muito sóbrio, né, para isso, assim, de entender que há um percurso de conquistas, né, há mudanças acontecendo, Certo. né, há sim aliados, isso é excelente porque faz a gente entender que um movimento como esse, que é um movimento educativo, né, porque você chama para conversar, você chama para discutir o que é machismo, né, É importante. é um movimento realmente dialógico. Então, eu sinto que sim, que há uma mudança, mas que ainda Tem há um um longo caminho caminho. muito grande, né? Porque se a gente fosse falar de reparação histórica, nossa, né? É verdade. Então, assim, ainda há um caminho muito grande, mas eu confio nas novas gerações também. Mas me tira uma dúvida. Você que é da nova geração, as novas gerações que estão vindo, qual é a cordelista mais das antigas que é lembrada hoje, que você consegue lembrar? Tu tem esse nome? De mulheres. De mulheres. as De mulheres a cordelistas. gente tem uma grande referência, né? Qual a maior que, referência? que foi a primeira mulher a publicar um cordel no Brasil, que é de 1938, que é Maria Batista das Neves Pimentel, que inclusive hoje nós temos uma cordelteca dentro da Unifor que leva o nome dela. Unifor nos patrocina, então um beijo no coração. Vocês são lindos, vai. E essa mulher, ela publica em 1938 com o nome do marido, com pseudônimo. Caramba. Ela usou o nome É Altino sério? Alagoano. E olha só, ela era uma mulher, de certa forma, privilegiada, porque ela era filha de um editor de livros. Ela é paraibana, né?
Mas naquela época não existiam mulheres assinando o seu nome. Então ela inventou um outro nome. Ela usa o nome do marido, né? Porque quem é que ia ler um cordel de uma mulher? Quem é que ia comprar o cordel de uma mulher? Não tinha mulher assinando seu nome. Caraca, que loucura. Então, pra gente, ela é uma grande referência hoje, assim. É ela que abre esse caminho. Ela que começou a quebrar o sistema. Mesmo com o nome do marido, mas foi como ela podia fazer. Ela começou a quebrar o sistema. Isso. É como ela podia fazer. Então, depois, a partir da década de 80, é que a gente vai vendo outros nomes, né, aparecendo, agora assinando, né, os próprios nomes. Então, Dona Joseni, que eu homenageio nesse livro, é uma grande referência, né, a primeira mulher a entrar numa das academias do Brasil que trabalha com cordel, né? Muito massa. É assim, uma mulher que tem uma história muito da infância com cordel também, pra gente é uma grande referência, porque tá há muito tempo, né, aí produzindo. Incrível. E com temas variados, muito incrível mesmo. E esse aí, tem mais? Cadê? Ó, esse aqui é um É trabalho... bom que você vai tendo a possibilidade de falar de todos os trabalhos, né? Esse aqui é um trabalho da Daniela Bento. Eu que adorei é uma, essa ilustração. Uma autora maravilhosa. A ilustração é da Tamires Ferreira, que é uma aquarelista incrível aqui de Fortaleza. Uma Muito menina bonito. jovem, mas incrível. E a Daniela Bento, que também é cordelista, aqui ela apresenta uma outra faceta, né? São contos, crônicas. Ela é de onde? Ela é aqui do Ceará, de Limoeiro do Norte, mas está emprestada para Sergipe. Eu digo emprestada porque ela é nossa. E esse trabalho foi o primeiro livro dela, Você vê? sozinha, né? Uma mulher que aos 50 anos publica esse primeiro trabalho, chamando a gente para pensar como a Conceição Evaristo, né? De que não tem época para se realizar, Não. né? Para se fazer o que quer. O feminino que carrego. O feminino que carrego. Esse já pela Ganesha Edições. Esse é meu? Esse é seu. Todos são meus. Todos são meus. E tem um kitzinho, né, pra você ver depois, que é da nossa loja Teu Cordel. Quando pra você quiser vir, fazer Daniela, seu tá acervo. convidada, viu? Quando quiser aparecer por aqui, quando tiver em Fortal City, é só avisar que a gente traz, né? Pois é. A Julie faz a ponte. Com certeza. E aqui é pra você montar a sua cordelteca. Pra você começar a sua cordelteca. Um presentinho da nossa Teu Cordel. São 2 kits iguais? São coisas variadas. Ah, é um pra você e pra Deb. É, um pra você e um pra Deb. São variados em cada um, né? Por aqui eu começo a ter a minha cordelteca. Cordelteca, que é a sua biblioteca de cordéis. Que isso, hein? Vamos ver. Posso falar o nome de alguns? Claro. Fica... Patrick Lima, Sarau do Zodíaco. Olha aí. Patrick Lima. História entre áreas, virgens. Patrick Lima. Aqui tem vários do Patrick, né? É, acho que tem vários do Patrick aí, gente. Aqui foi... Pô, mas lindo demais, a Dani. Patrick Lima, tu tem que vir, Patrick. Ele é daqui? É daqui de Fortaleza. Eu vou ter uma boa parte da tua obra aqui de cordel. Chamar Por favor. ele para falar sobre o Harry Potter nordestino, que é o Harry Potter e o Cactus Patrono. Inaugurando um gênero dentro do cordel. Como é que é? É o Harry Potter e o Cactus Patrono. Cactus Patrono. É um cordel que está inaugurando um gênero dentro do cordel, que é o cordel irado, geek, cara. né? No Sana vendeu absurdo esse cordel. Foi um sucesso. Gente, a gente vai montar uma biblioteca da gente, porque tá ficando chique demais a nossa biblioteca. Oh, coisa boa. Só autorzão, autora incrível, galera, é tudo assinado. E eu espero no futuro, sei lá, poder, dividir esse livro com as pessoas, os livros com as pessoas. Certeza. Eu ainda tô criando um sistema para ter alguma coisinha aqui dentro. Pensar em fazer circular. Eu acho que deve ser algum chaveiro, algum bottom, porque a loja... Botãozinho. Cactus Patronum. Ali, ó. O feitiço que matou o Lampião, dei spoiler. Caraca, muito má. Ei, falando em Harry Potter, o que aconteceu com essa autora, né? É complexo, Ela né? pifou, foi? O que foi? Ela tá passando, acho que por um momento, né? De Tá uma falando confusão, tanta besteira, né? uma fragmentação de consciência. Aí né? Tá é uma fragmentação grave de consciência, né? E aí entra aquele velho debate, né, Julie, do tipo, separar autor da obra. É complexo isso, Isso né? não é tão difícil? Eu não tenho uma resposta para isso, Você sabe? consegue? Assim, na minha caminhada, eu conheci alguns autores que eu admirava, né? Sim. Aí passou a desadmirar. Aí, assim, alguns eu preferia não ter conhecido, ficado só com a obra. Outros a gente gosta mais da obra, como o Braulio, né? Que você conheceu aqui. Sim. Tem gente que vale a pena. Você diz, cara, agora eu gosto mais ainda do que esse Porque cara ele é faz. massa. Porque tem uma verdade. Agora, assim, sobriamente falando, a gente tem que entender que existe uma técnica, existe um saber fazer, mas isso não quer dizer que saber fazer e ter técnica te faz humano, te faz alguém massa. Então, a J.K. Rowling, ela é uma grande escritora. Mas uma pessoa bem... Mas é uma pessoa
com a índole, né, duvidosa, né? Tudo que segrega, tudo que diminui algum grupo, pra mim não é legal. Depois Acho que eu não- vi ela falando que tava esperando ser presa, porque sei lá, bicho, eu não sei, eu fiquei Complexo, muito decepcionado, assim. Complexo. Num nível de, porra, uma obra tão maravilhosa, a pessoa que tá escrevendo é tão... Uma obra que formou gerações, né, de Formou fãs. gerações de fãs. De fãs. Pois é, eu sinto isso muito na música também. O tanto de na estrada aí tocando por muitos anos. A gente está aqui nos bastidores, Renatinho tá aqui também, ainda toca muito. Eu parei em 2019 de ir para a estrada. Mas tantos heróis que eu tive o prazer e o desprazer de conhecer, que é loucura, assim. Tem gente, não, por exemplo, vou te dar um exemplo, Nath Roots. Que prazer foi ter conhecido essa galera. Imagina. Assim, meus heróis, aí você conhece a galera e eles são tudo aquilo e mais um pouco. Humildade, assim, 1000. E sabe que são fodas, sabe que são incríveis e que, porra, estão lutando 4 Allianz Parque, amigo. 4. Sem noção que eles estão se despedindo e vão lutar 4 vezes um estádio de futebol. Isso é loucura, né? E tu fala com os caras, normal, não, isso aí é só um... Vai acontecer, pé no chão, mas eu já tive também, infelizmente, encontros com pessoas assim que você fala, sério, macho? Sério que tu é assim? Eu esperava mais de um cara que faz essas letras, que é tão sensível como artista, e quando vai falar vira um sebo, né? Que mal consegue andar sem enxugar. É um pessoal que se apegou àquela frase do Fernando Pessoa, né? De que o poeta é um fingidor, né? Tem gente que se apega a isso e passa a vida fingindo, né? E talvez o grande lance, o grande pulo do gato é você se olhar no espelho e se ver do tamanho que você realmente é, né? Mas sem se achar além, né? Se humanizar mesmo, assim, né? Total. Se humanizar. Mas olha, eu quero falar sobre uma coisa. Eu sou completamente apaixonado pelos Países Baixos, por Amsterdã, pela Holanda. Eu tive experiências incríveis, inclusive comunidade de Amsterdã, comunidade nordestina em Amsterdã. Um beijo pra vocês. Tá aqui no card. Acertei, Washington. Ó. Tá aqui no card, ó. Tá aqui no card. Bela, pode jogar a turnê inteira. Bota aqui, tipo, o link da turnê inteira das pessoas que eu entrevistei em Amsterdã. Ai, que Que foi uma experiência maravilhosa. A gente foi abraçado, Julie, pela comunidade de empresários de lá. Quando a gente chegou no zero. Menos do que no zero, porque foi uma turnê em investimento. O que a gente conseguiu de patrocínio no Brasil mal pagava as passagens. Então a gente foi um investimento mesmo, né, para os nordestinos. E quando a gente chegou lá, a gente conheceu muita gente massa. Fizeram aniversário para mim, o Adriúnico, Daniel, a Mara, que é a guia lá em Amsterdã, guia de Amsterdã, ela é maravilhosa. Ai, na próxima já sei, hein? A Mara, e ó, tem link, viu, para os nordestinos. Maravilhosa. Mara, tem a Débora Coutinho, a Vanessa e o Davi, eu vou ler o nome de todo mundo. A Andréia Lago, a Andréia é dona de uma loja Oip Close, ela foi e patrocinou a gente. Deu dinheiro pra gente, ela, eu quero ajudar, vamos ajudar. Aí a Ilka, que era dona de um bar lá, foi e pagou a gente lá. Então eu tenho recordações assim de Amsterdã incríveis, sabe? E eu lembro que quando a gente te procurou pela primeira vez para vir aqui, você estava embarcando para Amsterdã, e a gente adiou. Era o dia do meu voo. E eu preciso que você fale dessa experiência. Por que você foi para Amsterdã? O que você foi fazer? Eu não sei se é Amsterdã, é outra cidade, né? É pertinho de Amsterdã, 20 minutos, chama Leiden. Leiden. Mas o que você foi fazer nos Países Baixos? Por que você viajou? Então, foi assim, um convite incrível, né? Essa universidade de Leiden, ela tem um congresso que já acontece há algum tempo, que já aconteceu em outros países, mas esse ano foi lá mesmo. Repete o nome? É um congresso chamado REBRAC, que é uma rede de pesquisadores que estudam a cultura brasileira. Massa. Então, são pesquisadores espalhados por toda a Europa que estudam algum aspecto da cultura brasileira. Muito massa. E aí, pela primeira vez, foram convidados cordelistas para esse evento. Eu fui fazer 2 coisas. Apresentar um artigo, porque eu sou mestranda e o meu mestrado, ele estuda essa invisibilidade da mulher cordelista, então fui apresentar um artigo falando sobre as mulheres cordelistas brasileiras. E a outra coisa que eu fui fazer foi apresentar um sarau em cordel, né? Fazer um momento poético, um momento artístico, e aí eu fui muito bem acompanhada com o Patrick Lima, né? Que é um dos cordelistas que está nesse kit maravilhoso. Fui com o Patrick Lima, que é um cordelista e músico, e também fui com a Isabel Nascimento, né? Que é essa cordelista sergipana, que agora está morando em São Paulo, e apresentamos esse sarau. E assim,
eu não tinha dimensão de como essa universidade tem um trabalho importante. Ela é a universidade mais antiga dos Países Baixos. Caramba. Né? É uma universidade de 1575. Caraca, é muita É história. a mais antiga, a primeira universidade dos Países Baixos. É uma universidade que passou Einstein, né? É uma universidade super prestigiada. Só essa galera aí, né? E assim, ser os primeiros cordelistas aí para esse lugar, né? Ser convidado para levar nossa cultura, foi uma honra, assim, Onde sem passou tamanho, Einstein só. sem tamanho, né? Levar nossa literatura, nossos livros, né? Foram bem recebidos? Muito. Passamos 8 dias, assim, indescritíveis, né? Mas fomos muito bem recebidos, né? É um Pela país embaixada também, que faz um trabalho incrível. E conhecendo outros artistas do nosso país que também estavam lá como convidados, de outros segmentos, mas que estavam lá, como Sérgio Vaz, que se tornou um amigo, um querido, né? Que é um poeta das quebradas de São Paulo, Irado. e que estava lá como convidado também. A Ellen, né? Que é uma pesquisadora e também poeta, que trabalha com cultura indígena, né? Levando lá a cultura dos povos originários, né? Então foi assim um mergulho cultural e uma chance assim de disseminar, de difundir esse orgulho que a gente tem, né, do cordel, da nossa Incrível. cultura nordestina. Foi muito bonito. Os comentários também, né, dos pesquisadores interessados, perguntando, né, adquirindo as obras, né? Todos os livros que a gente levou, Compraram tudo. compraram tudo. A gente voltou Em euro. em euro. Tomem. Converta depois. Viajar é ótimo, mas viajar e voltar com essa bagagem cultural e com essa obra, né, espalhada aí pelo meio do mundo. Vai pro seu legado. Vai pro seu legado. Vai estar lá mais uma linha de realizações e conquistas, né? Sim. Tá doido. Eu lembro quando eu fui pra aquele lugar, eu fiquei, cara, eu quero ficar aqui. Assim, que deu uma... surreal, Óbvio que eu quero né? voltar pra minha casa. É óbvio que voltar pra casa é maravilhoso. Mas Amsterdã foi um lugar que eu me tremi um pouquinho. Assim, cara, acho que eu moraria aqui, ó. Como a gente tá falando em off, né? É um país completamente Andar 1h da manhã sem medo. sem medo. O transporte público maravilhoso, todo integrado. É um país completamente diverso, inclusivo. É simplesmente um sonho, assim. Foi incrível. A gente na parada de ônibus, né? Ficamos num Hilton, né? Num hotel Hilton. Sim, foi mal. E aí... Não, mas é um hotel de rede, um hotel bem ok. Hilton, sim. tranquilo. Aí a gente no hotel e ia pegar o ônibus, né? E aí tem os horários do ônibus, né? O bom cearense, né? Eu digo, vai demorar. Gente, o ônibus chegava cravado. na hora, É cravado. Aí teve um dia... Eu não falo nada de inglês, né? Assim, compreendo muito, mas não falo nada. Aí uma hora eu tava na parada lá de ônibus... E o ônibus atrasou 2 minutos. Aí veio uma senhora... Que absurdo. Aí veio uma senhora indignada, olhava pra mim. E aí eu dizia, minha senhora, não tenho condição de fazer amizade com você, porque o meu inglês só dá condição de eu resolver alguns problemas. Então, eu só fiz mostrar pra ela os horários na parada, mas ela indignada. Eu disse, isso em Fortaleza ela morria. Sem saber que horas vai vir o ônibus. Tu viu uma aí doida que saiu agora? Uma aí bem doida mesmo. Que tu tá aqui, aí você fala, sei lá, alemão... E eu falo português. Aham. Eu falo aqui... Júlia, é o seguinte, o ônibus atrasou 2 minutos, fica tranquilo, que já vai voltar normal isso aqui acontecer aqui, Fala tudo, a pessoa dá o play, fala que você Pois consegue... tá aí. Bizarro. Porque o tradutor demora um pouco, né? O tradutor demora, mas é tipo perfeito, é simplesmente perfeito. Tá, essas aí estão ficando invocadas. Eu dizia logo, please, I need translator, please. Aí a pessoa, ok. Aí eu... Não, mas deu certo. Deu certo. Mulher, qual o maior sonho da sua vida pra você? Nossa. O maior sonho da sua vida. O que se acontecer, você vai estar hiper realizada ou já tá vivendo sonho? Não, tem ou muita já... coisa. Eu tenho planos aí, pelo menos pelos próximos 50, 60 anos, se Deus me permitir. Tem muita... assim, precisa de muitas encarnações para fazer o que a minha cabeça, né? Pareço, assim, tranquila, mas é muita inquietação, né? As pessoas sempre falam, você faz muita coisa. E eu acho que é pouco, porque o que tem na minha cabeça é muito mais do que o que eu faço e do que fisicamente eu consigo fazer, né? Mas eu acho que meu maior sonho, assim, Léo, é poder me dedicar à escrita bem mais tempo do que hoje, assim, porque hoje eu faço uma série de coisas em torno da escrita, né? Palestras, as oficinas, né? Editora. Mas eu queria poder me entregar mais tempo para a escrita. Você tem alguma outra função além da escrita ou você vive 100% da escrita? Eu vivo dos desdobramentos da escrita, né? Sempre ligado a isso. Porque o direito autoral não dá para viver de direito autoral, assim, 100%. Embora, assim,
meu pai comprou o apartamento dele com grana de direito autoral das obras dele. Que massa. Né? Mas meu pai tem muitos livros. Meu pai tem obras vendidas em prefeituras. Diga o nome do seu pai. Rochinaldo Rinaré. Nome massa. Rochinaldo Rinaré. É uma autoridade no cordel, assim, tem um trabalho pesquisado em pelo menos 7 países hoje. É porque a gente no Brasil conhece pouco os nossos nomes, né, da cultura popular, mas o trabalho dele é super prestigiado. Mas, assim, hoje eu vivo desses desdobramentos da escrita. Então, tem a edição de livros, tem as palestras, tem as oficinas, né? Daqui a pouco eu vou estar ministrando aula dentro de universidades também. É um caminho que eu tenho, né, me conduzido para isso. Hoje, inclusive, é um dia muito especial, porque além de eu estar aqui hoje oficialmente, né, eu recebi meu título pela UES de especialista em língua portuguesa e literatura brasileira. Parabéns, bate aqui. Obrigada. E também estou fazendo esse mestrado, né, que é um outro caminho dentro da pesquisa, né? Mas tudo isso são caminhos, além de gostar muito de estudar, são caminhos que me levam para fazer uma das coisas que eu mais amo também, que é compartilhar um pouquinho do que eu sei. Vai dar aula na Unifor? Bom, se eles me chamarem. Unifor, faço a ponte. Pode deixar. Também posso fazer o doutorado, não tem problema, viu? Estamos aqui abertos. Deixa comigo, eu vou falar, Gleidson. Cara, a Unifor é um lugar maravilhoso. Não é porque patrocina a gente, não, mas... É uma estrutura, é um corpo sinistra. docente, O campus né? é absurdo, né? É uma... E eu preciso também reconhecer, a gente que cria, que é músico, que é artista, que tem podcast, que tem qualquer tipo de criação, também autores, autoras, a gente precisa de apoio. Sim. A gente precisa. Sim. E quando eu cheguei na Unifor e na pós-Unifor, eu pedi, galera, eu tenho um trabalho aqui, que a gente fala de cultura, de arte, seria tão legal... Como é que você não... Pum, fechou. Que massa. Tipo, basicamente uma consciência Sim. de suporte que eu sou completamente grato a eles. Assim, é um negócio que é muito importante. Né? Se tivesse mais dessa réplica, né? Esse Ctrl-C, Ctrl-V do olhar para a cultura. Certeza. Porque às vezes o músico, às vezes o escritor, o podcast, o videocast, ele não é um comercial. Ele é o artista. Sim. Né? Mas hoje em dia o artista ele tem que ser artista, Tem que ser. marketing, comercial, sei lá, motorista. Está resumido nessa lógica do Hold empreendedorismo, do né? empreendedorismo. Se fala isso de uma forma às vezes muito romântica, mas não há outro Não caminho, é. né? Não há outro caminho. Então é muito bom quando uma marca grande, quando uma empresa grande chega e abraça, né? Sim. Então a gente se vê, você vai com certeza já contratada pela Unifor, viu? Estamos aí, Pois, abertos. Não acabou, a gente tem um bate-bola. Oba, vamos lá. O bate-bola você pode desenvolver, você não precisa vomitar o bate-bola, tá? Pode Tá. só fazer. Vamos lá. Bate-bola com a Julie. 5 cordéis femininos que merecem destaque. Cordelistas ou cordéis? Sim, cordelistas ou cordéis? Então, mulheres do cordel, Dona Josine Lacerda, minha mestra, sempre em primeiro lugar. Isabel Nascimento, Anne Caroline, paraibana retadíssima. Keiane Dias, mulher iogue, lá de Goiás, de Brasília, capoeirista, incrível. E Paula Torres, companheira aí nesse trabalho do Pavão Misterioso. A lista é enorme, né? E que possivelmente em breve virará audiovisual, vai pro cinema, né? Vamos Estamos torcer. aí estudando essa Vamos torcer. possibilidade. Seguinte, eu sempre digo isso. O meteoro tá vindo, vai acabar tudo. Só que você foi selecionada para ir pro bunker. Você vai sobreviver. Beleza? Você vai dar continuidade à humanidade. Mas parte do acordo é você, enquanto cordelista, escritora, levar 5 obras literárias para dentro desse bunker para lembrar o que é a humanidade antes do fim. Caraca, hein? Quais são os 5 que você vai levar? Eita. Bom, eu ia levar o Linguajar Cearense, de Dona Josine Lacerda, que é um cordel, que inclusive o Braulio até já declamou esse cordel, Já. para eu não me perder de mim, das nossas raízes. Então, o Linguajar Cearense ia comigo. Eu ia levar O Tempo é um Rio que Corre, que é um livro da Lia Luft, já é mais uma prosa poética, não é bem cordel. Ia estar comigo porque é incrível. Em Busca de Sentido, né, que é uma obra incrível de um teórico e pesquisador. Gente, o nome agora me falta, mas eu vou já lembrar o nome do autor. Mas é Em Busca de Sentido, é um pesquisador que fundou uma escola de psicologia e ele esteve no campo de concentração. Então, é uma obra que certamente ia me ajudar a passar. Depois você manda o nome que aí a gente bota coloca na descrição. legenda. Aqui não, aparece aqui o nome. Viu, Wash?
incrível, incrível. E é uma obra que com certeza me ajudaria a passar por um momento desse. Já foram 3, né? 3. Pode ser um seu. Um livro meu? Gente, eu acho que o Pavão Misterioso, essa obra mais recente, é sempre um queridinho, né? O trabalho mais recente da gente fica ali como um queridinho. É uma obra que realmente inspira os nossos voos internos, né? E voar não é necessariamente sair, né, do chão nessa forma material, mas é se permitir levar a mente, assim, para um outro lugar. Escrever para você é? Respirar. Respirar. Lindo. Vamos lá. Literatura em uma palavra. Desnudar-se. Isso aí foi... Desnudar-se. Desnudar-se. Perfeito. Agora, eu acredito muito que a gente precisa colaborar. Dividir a bênção. A gente estava falando isso em off, não é? Total. Se você tem uma coisa que está dando certo, como que você pode ajudar a pessoa que está próxima a você a também dar certo, né? Total. Sem aquele lance de, não, eu não vou dividir o meu conhecimento, eu não vou dar oportunidade, porque foi muito difícil para mim. Aí quando você vai ver, é um monte de gente amargurada uma do lado da outra, que ninguém ajuda ninguém. Ressentida, né? Ressentida e as coisas acabam, entendeu? Você vai ter uma missão, Julie, que é indicar 5 pessoas para sentar aqui e terem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Eu não me importo com número, eu não me importo com nada disso. Pessoas que você acha que você vai dar a oportunidade de sentar nos Nordestinos pelo mundo. Sim. 5 nomes. Nossa, é dificílimo, né? Porque a gente que vive em bando, assim, né? Mas aí o bando indica mais 5. O bando vai indicando, é uma corrente do bem, Exato. né? É uma pirâmide do bem, né? É. Bom, eu tenho que indicar, né, a Tassiana Ferraz, é uma autora nova da Ganesha Edições, uma poeta incrível, nascida em Floresta, no Pernambuco, mas que já mora há mais de 20 anos aqui no Ceará. Legal. E que é um ser humano, assim, com H maiúsculo, humano, De de uma respeito. profundidade, de um olhar muito sensível. Eu acho que vai ser um papo muito bonito. E Legal. a obra chama Flor de Gerundiá. Irado. É uma obra que ela vai lançar e que convida a gente para esse movimento de olhar para a vida, mas de olhar tomando um café com mais calma. Acho que você vai gostar muito. Irado. Acho que você tem que trazer o Patrick aqui Claro, tô para com- conversar sobre o Harry Potter. Com uma dezena de cordéis dele. Patrick Lima, né, para conversar sobre essa vertente dele no cordel, mas sobre a música também, que é um lugar que une vocês, né? A gente já Sim. se encontrou por esse percurso aí também. Acho que é interessantíssimo de vocês conversarem. Penso que a Paula, é importante de vir aqui, a Paula Torres, né, que a gente já falou sobre ela. É uma médica e cordelista que faz um trabalho muito interessante. Ensina os alunos através do cordel. É professora da Unifor também, além da UFC, a Paula Torres. Então, eu acho que tem tudo a ver ter ela aqui no programa também. A Tamires, que é a artista plástica desse trabalho, né, do Feminino que Carrego, que fez essas ilustrações. É uma artista periférica, uma mulher negra que tem, sabe, se colocado no mundo de uma maneira muito interessante, com um olhar muito particular. Falta um. E a última pessoa, quem eu vou pensar aqui? Gente, são tantas pessoas queridas, né? Pois é, eu acho que eu falei aqui muito do meu pai, né, do Rouxinol, e acho que é um papo interessante também, Rouxinol do Rinaré, porque são 30 anos escrevendo cordel. Rouxinol do Rinaré, eu gostei muito desse nome. Rouxinol é um pássaro da infância Do dele. Rinaré. Rinaré é uma localidade de Tem- Banabuiú, Quixadá. É um lugarejozinho. Eu ia perguntar se tinha origem nos povos originários, porque eu acho um nome tão... Certamente. Do Rinaré, não parece? Dos povos originários? Aquela região ali, né, tem... O Brasil é terra indígena, né? Do Rinaré. Rinaré. Rinaré possivelmente tem uma ligação. É uma região ali de Quixadá, né, do Sertão Central. Irado. Então, são mais de 30 anos escrevendo cordel, né? Eu acho que é um papo também muito E legal. eu vou convidar a Isabel Nascimento e a Natália Ciuf, se quiserem vir aqui Sim. falar sobre fogo. Fogo, com certeza. Elas são aqui de Fortal? Elas são Estão de em onde? São Paulo, as duas. Quando você estiver São- por lá... são elas, nordestinas? a Isabel, sim. Então, A pronto. Nath tem uma ancestralidade, com certeza. Isabel nordestina, a Nath vem junto com Vem no licenciamento pacote. artístico. Aqui não é um movimento separatista, De tá? jeito nenhum. Aqui é um movimento de exaltar a cultura nordestina,
mas jamais de ser separatista, né? Com certeza. Então, mulher, eu já falei para quem quer participar do programa, eu fiz esse programa também para ganhar presentes, eu adoro ganhar presentes. Quem não gosta, Podem né? chegar com brindes, com coisinhas e... Já tem uma caixa postal, Léo? Sabia que me orientaram a fazer? É, porque você já recebe, as pessoas mandam, né? E aí me você também já orientaram vai a fazer. fazendo, a produção já vai fazendo uma listinha de pessoas interessantes. A gente viajou agora para... É tão eu prático. consegui tirar 4 dias de descanso, 4. Quando a gente chegou, tinham 9 caixas na portaria. Olha só. E metade dessas caixas, acredite ou não, é de autores. Mandando livro. Que coisa boa, né? As pessoas Esses estão livros que estão produzindo. aqui, esses são só os assinados. Em casa eu tenho mais de 57 livros de autores que eu recebi. Incrível. E eu peço muita paciência a todos esses autores e autoras que estão mandando, porque eu não consigo ler todos rápido assim, mas a gente está tentando desenrolar o especial literatura e que ele seja recorrente. Tipo, mês sim, mês não tem um especial literatura. A gente está procurando um patrocinador que permita isso acontecer. Porque eu tenho 57 livros à espera de uma oportunidade para sentar aqui. Incrível. 57, mulher, é muito livro. Atenção aí. E um mais lindo que o outro. Assim, se você nem abre, só vê as capas, então uma coisa mais linda que a outra. Sim. Então eu estou desenrolando, vocês serão ouvidos. A gente só está atrás de um patrocinador master para a literatura. E eu estou com fé de que vai acontecer. Vai, com certeza. Entendeu? Com Porque certeza. para fazer essas entrevistas, eu preciso abrir mais um dia de filmagem, mais equipe de edição, mais entrega. E, infelizmente, hoje não dá. Então, a gente consegue gravar 2 vezes por semana e entregar 8 episódios mensais. Que eu já acho que é coisa pra trabalhão, caramba. né? Já é coisa pra caramba, né? Sim. Mas, mulher, eu queria agradecer demais por você ter vindo. E eu que agradeço todo o seu carinho, sua equipe maravilhosa. Só tem gente linda, Eu né? tava falando ontem, né, pra Isa, dizendo assim, cara, que legal essa forma de conduzir, que respeitoso, que bacana. Não, mas a nossa ideia é essa, que é a experiência dele. E foi assim, né, o Que carinho, bom. a Deb também. Então foi um prazer rever vocês naquele evento que estivemos juntos lá no Rio Mar, né? Foi. Foi muito legal reencontrar e reavivar esse laço. Já admiro teu trabalho há muito tempo, acompanho a tua Muito luta. obrigado. E cada passo que você dá, eu tô lá com o olhinho brilhando do outro lado da tela, dizendo que massa, olha Não, só que legal. e é recíproco demais, mulher. E eu sei que você vai voltar, porque, assim, mais um projeto que a gente está tendo, que a gente tem 2 já feitos, que são as rodas de conversa. Para quê? Justamente que as pessoas que participaram do programa possam retornar. Entendeu? Porque, pô, fiz uma entrevista com você agora. Quando é que eu vou fazer de novo? Tem que girar o mundo um pouquinho, lança uma coisa, só que aí tu volta, né? Sim. Mas as rodas de conversa me permitem trazer pessoas com frequência para falar de literatura. Senta você aqui, mais 4, mais 3 escritores, né? Então a gente está também tentando arrumar um patrocínio para as rodas de conversa. Para a gente poder misturar tudo e fazer um negócio. Mas você vai voltar. Com certeza. Mulher, viu? muitíssimo obrigado. Você Obrigada é massa demais. eu. Mas eu quero que aquela câmera agora está te encarando. Tudo bom? Mais uma pessoa, olha que maravilha. Temos uma claque aqui hoje, plateia. Aquela câmera está te olhando. São centenas de milhares de pessoas olhando para você agora. Mande a mensagem. Diga o que você quer fazer, diga para se inscrever, para comprar teu livro, o que ela tem que fazer. A hora é essa, tá ali, ó. Bom, então quero agradecer, né, mais uma vez e convidar vocês a conhecer a Teu Cordel, que é o nosso espaço virtual, a nossa loja. Lá tem os nossos trabalhos, mas tem também de vários outros autores incríveis que a gente admira. Sobe o arroba aí, Washington. Teu Então, Cordel, né? @Teu Cordel, por lá vocês encontram não só meu trabalho, mas de muitos outros escritores nordestinos, né? Porque assim como o Léo, a gente valoriza, a gente ama a nossa cultura e vive pelo meio do mundo expandindo. Então, conto com vocês para a gente espalhar muita cultura nordestina pelo meio do mundo. É nóis demais. Meu povo, esse foi mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Eu vou pedir para Bela agora lançar aqui no nosso card algumas entrevistas ligadas à literatura, né? Pode jogar do Braulio, pode jogar do Zé do Cordel, pode jogar Socorro Cioli. Quem mais? Tem uma galera. Bota aqui essas entrevistas, porque vocês que gostam de cordel e literatura, vocês podem seguir no clima e continuar assistindo agora que acabou esta. Beleza? Um beijo no coração. A gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. E tamo junto.